Mais uma vez, boa noite a todos e todas, pessoal. Bom, então, a gente terminou falando um pouquinho sobre a indenização mínima em sentença, vimos uma introdução a respeito disso, a nova possibilidade introduzida no 387, inciso 4º, também aquilo que diz o artigo 63 sobre a ação civil esse delito. Vimos quais são os requisitos que a Fran já nos havia antecipado, a necessidade de haver na denúncia um pedido de indenização mínima, para que não haja violação entre o princípio da correlação entre acusação e sentença, e também alguns outros requisitos das possibilidades de indenização. Ótimo. Vamos falar um pouquinho, pessoal, de alguns casos de sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Vejam vocês. Agora temos uma decisão definitiva. Houve o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Tá bem? Essa sentença penal condenatória, ela é um título executivo judicial para eu levar no cível a minha demanda, na forma do artigo 515, inciso 6º do CPC. A sentença penal condenatória transitada em julgado, não é em segunda instância, não é no STJ, não é no STF. Transitado em julgado aqui ainda significa apenas uma coisa: transitado em julgado mesmo. Que não deveria significar mais nada. E essa sentença será um título executivo. Um título executivo judicial, tá bom? E aí a vítima pega essa sentença, vai lá no fórum, imprime a sentença, tira a cópia da certidão de trânsito e vai poder propor a sua ação de execução diretamente no respectivo foro cível. Tá joia? Haverá execução por quantia certa quando o pedido da indenização mínima já for fixado na sentença penal condenatória. Imaginemos nós que agora aqui estamos falando de uma possibilidade em que não houve sentença penal condenatória com fixação mínima de indenização. Um fato ocorrido antes de 2008 ou até depois, mas que não houve pedido na denúncia. Como é que vai ter que fazer? Ainda temos um título executivo judicial, mas eu vou ter que liquidar esse título executivo judicial na fase de liquidação de sentença no cível. Não precisa. No cível está dentro do conhecimento. Não precisa, a depender de qual foi o fundamento. Exato. Da condenação em regra não, né? É claro que eu acabei me confundindo. Na hipótese de absolvição, é claro que a gente vai ter que ver qual é o fundamento. Mas houve condenação, não preciso mais rediscutir fatos. Porque a gente tem que manter uma harmonia do Poder Judiciário. Não é possível que algo que seja crime não seja também, não permita a sua respectiva indenização no cível. Tá bom? Então, enquanto não transitar o penal, eu não posso já entrar no cível. Não foi isso que eu disse. Eu disse que se transitar em julgado no criminal, você pode entrar no cível. Mas também existe a possibilidade de, concomitantemente, ou até mesmo antes do criminal, você entrar no cível. Exercer o seu direito de acesso à justiça. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Pode sim, tá tudo bem. Mas também, a gente não pode se esquecer que tem uma previsão de suspensão. No caso, se o juiz civil entender necessária, do processo civil, até que haja resolução no âmbito criminal. Se eu não me engano, também está no artigo 63, parágrafo único. Tá bom? Haverá execução por quantia certa nessa hipótese, trânsito em julgado e tem indenização fixada em sentença penal. Em não havendo, haverá liquidação de sentença. Se a vítima pretender valor maior, na mesma hipótese em que há a indenização fixada na sentença penal, mas a vítima acha insuficiente, ela vai lá e passa mais uma vez a fazer a sua liquidação de sentença no juízo cível. Beleza? Ótimo. Pessoal, vamos falar então, agora já não mais de sentença penal condenatória, mas de sentença penal absolutória. Tá? Alguns casos possíveis. Não, acho que ainda não. Qual que é o seu nome? Desculpa? Ana Paula. Vamos falar dessa hipótese que você me perguntou. Se eu quiser entrar com uma ação cível e ainda está tramitando o processo penal, sempre a vítima vai poder ajuizar a sua ação.
antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E aí, Ana Paula, a vítima pode até requerer uma tutela de urgência. Se ela sofreu um atropelamento, está internada no hospital, precisa de recursos financeiros para custear suas medicações. Tá joia? É o 64, se eu não me engano. Eu falei 63, parágrafo único, é o 64. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, 63, a ação para ressarcimento do dano poderá sim ser proposta no juízo civil contra o autor do crime, e se for caso, contra o responsável civil. Parágrafo único do 64. Intentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender o curso desta até o julgamento definitivo daquela. Suspender o andamento da ação civil até o julgamento definitivo da ação penal. Por quê? Por quê, Ramon? Para que não haja... Habeas corpus, boa, gostei. Mandou benzaço. É isso? Genial. Por quê? Excelente. Porque a gente tem que impedir, Evelyn, que haja decisões conflitantes entre esferas judiciais diferentes. Imagine você, Evelyn, que o juiz civil reconheça a inexistência do fato e no criminal essa pessoa seja condenada, ou vice-versa. Existe, portanto, a hipótese de colidência entre essas decisões. Então é melhor suspender o cível até que haja o deslinde na esfera criminal. E aí essa sentença criminal, se vier a ser condenatória, poderá ser juntada no cível e liquidada, ou até mesmo já executada diretamente. Muito bem. Exemplo, vítima de erro médico, que eu estava dizendo. Lesões corporais culposas praticadas por um médico. Essa vítima necessita de recursos para custear seu tratamento. Se a gente for esperar o processo penal tramitar, essa vítima pode morrer. E como estávamos conversando, Sheila, a vítima permanece alheia no processo penal. Ela não pode pedir uma tutela de urgência no processo penal para custear o tratamento médico dela. Isso não existe. Então ela vai ter que ingressar com uma ação indenizatória no cível, uma ação ordinária. Nessa ação, ela vai requerer uma tutela de urgência demonstrando o periculo in mora e o fumus boni iuris, para que o réu da ação penal, lá no cível, passe a pagar um valor para o seu custeio médico, em sede de cognição sumária, ainda em sede de tutela de urgência, independentemente da tramitação do processo penal. Tá joia? Muito bem. Nessa situação, a vítima vai ajuizar essa ação de indenização e vai pedir uma antecipação de tutela. E no novo Código de Processo Penal, se eu não me engano, a tutela de urgência só pode durar por, no máximo, até 1 ano. E aí teremos um problema. Imagine, o juiz do cível poderia fazer o seguinte: ele concede a tutela de urgência, determina que o réu do processo penal, o agente criminoso, o autor dos fatos, comece a pagar os tratamentos médicos da vítima e, na forma do parágrafo único do artigo 64, suspenda essa ação cível enquanto tramita a ação penal, para evitar uma colidência de decisões no futuro. Mas ele garantiu, pelo menos, o tratamento da vítima. Veja que manobra processual difícil. Veja como a vítima permanece alheia no nosso processo. Tá vendo? Mas é uma possibilidade jurídica, uma manobra processual que dá certo. Muito bem. E aí, pessoal, então caminhamos. Vamos ver agora algumas espécies de sentença absolutória e suas consequências para a indenização da vítima. Primeira sentença absolutória que teremos aqui. Uma sentença de absolvição que reconhece a extinção da punibilidade, Ramon. Essa é uma sentença que não vai afetar em nada na esfera civil. Por exemplo, claro que vai depender de qual foi
o fundamento da extinção da punibilidade. Se for morte do agente, não vai dar mais para processar esse cara. Talvez a família dele. Mas, se for uma prescrição, que é o mais comum, essa decisão, essa absolvição que reconheceu a extinção da punibilidade no criminal por extinção da punibilidade, tá joia? Ela não vai produzir efeito na esfera civil, porque a prescrição criminal não tem nada que ver com a prescrição no civil ou a decadência. Tá bem? Então, tranquilo. Segunda possibilidade de absolvição no criminal e suas consequências na esfera civil. E aquele é talvez um fato comum. Olha, o fato não aconteceu. Inexistência do fato. A gente teve uma absolvição pelo 3861. Não aconteceu isso. Não houve essa batida de carro. Não houve esse disparo de arma de fogo. Não houve essa invasão de domicílio. Ninguém quebrou nada na sua casa. Isso não aconteceu. E nessa hipótese, quando o juiz criminal reconhece que o fato não existiu, há provas de que o fato não existiu, isso vai vincular a esfera civil. Regra do artigo 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta. Poderá ser proposta quando não tiver sido reconhecido categoricamente a inexistência material do fato. Se ficou reconhecido categoricamente a inexistência do fato, em outras palavras, inexistência de fato, absolvição pelo 3861, haverá uma vinculação da esfera civil. A regra é que não vincula a sentença absolutória no criminal. Não obstante a sentença absolutória no criminal, a ação civil poderá sim ser proposta. Regra do artigo 66 do Código de Processo Penal. Beleza? Tem uma questão que eu estava respondendo e aí gerou confusão, é o seguinte, ele falou assim, não está provado não há provas do fato. Uma alternativa, e na outra está provado a inexistência do fato, e gera consequência divergente. É exatamente o próximo item. No B, ficou provado que não houve o fato. E aqui no C, a absolvição pelo 3862. Faltou prova. Não é que está provado que o fato não aconteceu. Na verdade, a gente não sabe nem se aconteceu, nem se não aconteceu. Há dúvidas. Ao menos para a justiça criminal, a carga valorativa carreada aos autos não foi suficiente para formar convicção, para fundamentar uma decisão, melhor dizendo. Nessa hipótese, a gente não vai aplicar a regra do 66, do CPP, tá bem? Porque não é que ficou reconhecida a inexistência do fato. Pelo contrário, a gente não sabe nada. Muito embora não haja prova para o convencimento do magistrado na esfera criminal, pode ser que aquela mesma prova sirva para o juiz civil. A mesma prova, que pode ser insuficiente para abalar a presunção de inocência, pode ser suficiente para configurar o dever de indenizar. Perceberam a diferença? A gente precisa de uma carga valorativa muito profunda para uma condenação criminal. Porque estamos falando do bem jurídico mais importante depois da vida, que é a liberdade. E é por isso que a gente precisa de uma alta carga probatória para fundamentar uma decisão condenatória. Por outro lado, a insuficiência de provas para a condenação criminal não significa necessariamente que aquela mesma carga probatória não permite uma condenação na esfera civil. Beleza? Foi? Nossa quarta hipótese, pessoal, é o nosso amigão. A absolvição pelo 3863, fato atípico.
Eu gosto de fato atípico. Mas às vezes, aquele fato que é atípico na seara criminal, que não lesionou nenhum bem jurídico tutelado pela norma penal, que foi insignificante, por exemplo, uma atipicidade material, pode ser um ilícito civil, pode configurar um dever de indenizar. Tá joia? Não necessariamente vincula. Uma absolvição pelo 3863 não necessariamente vincula a esfera civil. Beleza, Helder? Não era nem pra ter sentença, né, professor? Era pra ser revogado, isso daí faz 1000 anos. Pois é. Mas chegou aí. Não impedirá igualmente a propositura da ação civil. Artigo 67. A sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime. Se o fato imputado não constitui crime, ele é atípico. Absolvição pelo 3863. E aí, crime no sentido do conceito analítico de crime. Tá bem? Foi essa a possibilidade? E aqui seria D, né? Se eu não me engano. Vamos ver se eu errei. Era o D mesmo. Então, vocês sabem que é o D. Exemplo adultério, né? É Adultério. atípico, mas a... Vocês gostam, né, de adultério? É um bom exemplo, né? É um bom exemplo. O adultério pode gerar dever de indenização? Eu não sei, é possível? O dano moral? Tá ruim, hein? Desnoivado, né? Eu já ouvi comentários aí a respeito do noivo ou da noiva que abandona o futuro cônjuge no altar e aí gera dever de indenizar por perda de uma chance. Que chance, cara? Você não perdeu nada. Você tá ganhando, velho. Você perdeu o quê, cara? É essa? Você ganhou uma chance, você não perdeu. Você acabou de receber um continue na sua vida. Você entendeu? Pode ser um... Claro, tô brincando, Joyce. Claro. Poderia ter sido um game over, Helder. Poderia... Você acabou de ganhar um continue. Você ganhou uma ficha. Vai! Enfim. Eu não... Desculpa, pessoal. Faz muito tempo que eu não sou de direito civil. Aí, pessoal, a nossa próxima hipótese é um caso de absolvição porque o réu não concorreu para o crime. O réu... A Fran já pegou a parada. Porque a Fran o quê? Tá alerta. Ela não vai mandar um habeas corpus assim, né, velho? Tô brincando, Ramon. Muito pertinente sua participação. Sem você a aula não seria a mesma. Fran, nessa hipótese em que há uma absolvição nos termos do artigo 386, inciso 4, é porque o juiz criminal tinha a prova suficiente para entender que o réu não participou de nada. Entrou ali de gaiato. O Ministério Público denunciou todo mundo que viu pela frente. Não tinha nada a ver com aquilo. Não foi esse réu, não foi esse cara, não tem nada... Até houve um fato típico antijurídico culpável. E até tem prova disso. Mas também tem prova de que esse fulano não tá nessa. Tá bem? E aí, se ele não é autor nem partícipe, ele não poderá ser responsável na esfera civil. Porque a gente, senão, teria uma decisão antagônica, conflitante. Como que o juiz criminal reconhece que ele não estava na cena e o juiz civil reconhece que ele estava? Não tem jeito. Então a gente tem que evitar essa decisão. E essa decisão criminal vai vincular o âmbito civil. Beleza? Ótimo. Nossa próxima hipótese, pessoal, é no caso de falta de provas da concorrência do réu para a infração penal, Fran. É uma sutileza, mas é aquela sutileza que você vai falar, e agora? Na prova. Vai ter 5 sentenças, né? Proposições, aí você qual é certa, qual é errada, aí você fala, essa é, mas essa não é, mas e essa? Puta, mas é quando o réu concorre, mas tem prova, mas não tem. E qual que é esse caso aqui? É assim que ele vai te pegar na prova, Sheila. Você entendeu? É assim, mas a gente sabe também, e a gente está preparado para isso. Estamos estudando exatamente. É. Não cair na... A gente não vai cair nessa.
E aí, você tem que lembrar que nesse caso não houve prova da concorrência. E não é que ficou provado que o réu não participou. Tá? Há um conjunto probatório nebuloso. E na dúvida, absolve o réu. Essa é a regra na onde? No processo criminal. E pode ser que não seja nocível, com aqueles mesmos elementos probatórios. Tá bem? E aí, não vai vinculado. Beleza, pessoal? Nossa próxima hipótese é quando há uma absolvição reconhecida e provada por circunstância excludente. Ou uma excludente de ilicitude, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, estado de necessidade ou alguma outra causa supralegal. Ou ainda um erro de proibição. Ou ainda uma obediência hierárquica. Ou quem sabe, sei lá, uma coação moral irresistível. Havendo qualquer circunstância excludente demonstrada no processo e reconhecida em sentença criminal, faz coisa julgada nocível. É o que está dito lá no artigo 65 do Código de Processo Penal. A sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. E eu acho que dá pra gente expandir isso para as outras excludentes, muito embora o Código se refira apenas às excludentes de ilicitude. Por que não as excludentes de culpabilidade, que não é inimputabilidade? Tá bem? Duas posições aqui, pessoal, a respeito de algumas outras hipóteses. Quando há estado de necessidade agressivo, meu Deus, o que é isso? É aquela hipótese, pessoal, e esse é um exemplo do professor Aurélio. A, para defender-se de uma situação de perigo causada por B, um incêndio, B colocou fogo na casa, acaba sacrificando um bem de C. Ele pulou da janela e caiu em cima do carro do C e quebrou o carro. Logo, poderá ser absolvido no processo penal, se não houve esse dano, enfim. E condenado na esfera civil. Ele vai ter que reparar o C por isso. Mas ele também vai poder ingressar com uma ação regressiva contra o B, que foi quem causou o incêndio e fez com que ele provocasse o dano contra o C. A Sheila, que é a nossa especialista em indenizações. Existe essa possibilidade. Em caso de estado de necessidade agressivo, tá bem? Eu agredi um bem de terceiro. Muito bem. E a segunda hipótese, pessoal, é a legítima defesa real e aberratio ictus. Caso em que, mais um exemplo do professor Aurélio, é o caso em que o A agride injustamente o B, que para se defender atira e vem a ferir o C. Erro na execução, aberratio ictus. Ele até cometeu uma tentativa de homicídio e uma lesão corporal culposa. E aí, nesse caso, o B poderá ser absolvido na esfera penal. Mas isso não impede a ação indenizatória, que você tomou um tiro, ele não quer saber o que estava acontecendo. Eu tava passando aqui, eu tomei um tiro, eu vou te processar, cara. Você tá entendendo? Depois você se vira. Tá bem? Do mesmo modo, o B, que disparou contra o C, porque estava em legítima defesa contra o A, acabou tendo que indenizar o C e vai poder ingressar com uma ação regressiva contra o A. Ficou claro, Fran? Pode perguntar, Elder. Jardel. Só uma dúvida com a necessidade anterior, a relação do estado de necessidade agressivo é necessariamente pessoa-coisa ou pessoa-pessoa? Então, Ou tanto faz? Difícil essa pergunta, né? Porque geralmente os exemplos quando tem... Deveria haver uma hierarquia entre os bens jurídicos tutelados. Eu não posso sacrificar um bem jurídico de menor valor do que aquele que eu estou tentando proteger. A regra é essa. Então, no exemplo da prova, geralmente vai colocar um dano material em relação a uma pessoa. Se fosse o contrário, seria um pouco absurdo, imagina. Eu sacrificar a vida de alguém para proteger um carro? Por mais que seja uma Ferrari, mas não pode. Não tem jeito. Sacou? Beleza? Vamos aprender. Beleza.
Pessoal, algumas observações a respeito disso tudo. A legítima defesa e o estado de necessidade putativo não fazem julgado na esfera civil. Tá escrito errado, é putativo, né? É isso. Na forma do artigo 65, as excludentes de ilicitude reconhecidas em sentença penal absolutória vinculam a esfera civil. Contudo, na hipótese de reconhecimento em sentença penal absolutória de legítima defesa putativa e estado de necessidade putativo, não há essa vinculação na esfera civil. O que é legítima defesa putativa e estado de necessidade putativo? A pessoa acredita que está em legítima defesa, mas ela não está. Tá? O exemplo clássico e tosco dos manuais de direito penal: seu inimigo vem em sua direção, no escuro, de longe, você está armado, ele disse que ia te matar, você já estava com medo, ele vem em sua direção com a mão na cintura. Ele se aproxima, você se assusta e dispara contra ele e o mata. Mas na verdade ele estava sacando uma carta de reconciliação para te pedir desculpas. Ah, tá. Vocês nunca leram esse exemplo? Vocês nunca leram esse exemplo? Esse exemplo está no mesmo livro do autor. É um bom exemplo. Está no mesmo livro do autor que dá erro de tipo com veado no arbusto. Gostaram desse erro? Eu adoro aquele do embriaguez, do Axel Libre em Causa, que o cara cai no tonel de pinga. Esse é excelente, cara. Se eu não me engano é do Mirabete esse exemplo. Enfim. Eu não conheço, nunca assisti. Ana Paula, não me chama de professor porque nascem cabelos brancos em mim. E a gente não quer isso, né? Claro. Não faz coisa julgada na esfera civil? Desculpa, não. É porque se você ler lá no artigo 65 do Código de Processo Penal, está dito que as excludentes de ilicitude, como a legítima defesa, estado de necessidade, cito como meio de dever legal, etc., também fazem coisa julgada na esfera civil. Isto é, a sentença penal absolutória que reconheceu essas excludentes de ilicitude faz coisa julgada tanto na esfera criminal quanto na civil. Ou seja, não é possível rediscutir estes fatos para pedir uma indenização no âmbito civil. Certo? Próxima possibilidade de absolvição e de indenização é quando houver falta de provas. E aí, pessoal, saibam vocês, o juiz ele vai absolver, ele quase sempre absolve no falta de provas. Lava as mãos ali e fala: meu, quer saber? Falta de provas. É mais fácil essa. Na dúvida, absolve no falta de provas. E aí ele ainda dá uma chance para a vítima, se houver vítima, ingressar na esfera civil e processar aquele agente que teria praticado aqueles fatos. O mesmo argumento que a gente usou alguns exemplos antes. Por que aqui não vincula? Porque a carga probatória que eu preciso para uma condenação criminal é mais profunda do que aquela que eu preciso para uma condenação à indenização na esfera civil. Perfeito? Mesmo fundamento. Perguntas? Então era isso, pessoal. Vamos começar um pouquinho. Que horas são, hein? Eu nem comecei a marcar o tempo. Ixi, vai dar tempo demais. Excelente. Pessoal, vamos começar um novo tema. Acabei nem conseguindo fazer a lousa no intervalo. Que é um tema difícil. Um dos temas que, quando cai em concurso, ele vai te pegar. Porque tem muita exceção e tem muito exemplo, que é competência. Não é um tema difícil. Eu falei que é difícil, mas não é difícil. Ele é um tema longo. Ele é um tema que tem muitas exceções. Basicamente isso. Se você... E aí o que eu posso te recomendar é faça exercícios. Faça todos os exercícios disponíveis sobre competência, independentemente de qual prova é. Magistratura, defensoria,
promotoria, porque esse não é um tema ideológico. Não depende tanto de qual é a sua posição acerca do processo penal. Porque as regras de fixação de competência, de identificação de competência, são regras que valem para todo mundo ali e acabou. Tá bem? Faça o máximo de exercícios possíveis a respeito dessa matéria. Beleza? Vamos começar. Tá ali meu e-mail, eu não falei isso. Podem mandar e-mail, viu, pessoal? E o pessoal do YouTube também. Eventualmente alguém que assista essa aula. Estou sempre disponível para poder ajudar na medida das minhas possibilidades. Muito bem. Pessoal, uma breve recapitulação do que é jurisdição, né? Jurisdict, dizer o direito. A jurisdição enquanto um poder. A gente tem o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. O poder judiciário vai exercer a jurisdição, né? A jurisdição é o poder do Estado. É una, ela é indivisível. E essa jurisdição está atrelada ao poder de dizer o direito no território nacional. É uma expressão de soberania, tá? Competência, pessoal, a gente já vai ver, é a forma de organizar a jurisdição. E a jurisdição é um direito fundamental. Todo mundo tem o direito de bater na porta do Poder Judiciário e requerer uma tutela. Direito de acesso à justiça. Eu já falei hoje. Artigo 5º, inciso 35. O professor Auri diz: mais do que um poder, é um dever do Estado. O Estado tem obrigação de prestar a jurisdição ao cidadão. Tá bem? É um direito fundamental ser julgado por um juiz natural, por exemplo, com uma competência previamente determinada de antemão e etc. Noções gerais de jurisdição. Tá joia? A gente vai falar de jurisdição para entender a competência, que é a organização administrativa. A jurisdição é una e indivisível e o Estado exerce no seu território nacional. É um poder que é exercido pelo Estado e também é um dever do Estado, porque o cidadão tem o direito a se socorrer do Poder Judiciário. E a competência é essa repartição da jurisdição dentro do território nacional. É uma forma de administrar a justiça. É uma forma de organizar a distribuição da prestação jurisdicional. Tá bem? São regras que vão orientar a forma de prestação da jurisdição. Perfeito? Muito bem. E a gente precisa dessas regras de competência para a gente ter garantido uma prestação jurisdicional justa, equilibrada, que todo mundo possa alcançar o Poder Judiciário e exercer o seu direito de petição, por exemplo. Tá bem? O professor Auri, partindo do conceito de jurisdição enquanto direito fundamental, constrói o conceito de competência enquanto limite ao poder, pois cria as condições de eficácia para a garantia da jurisdição. E aí é uma ideia de competência enquanto, olha, tudo bem, tem esse poder aí, e é um dever que o Estado preste a jurisdição a todos nós. Mas vamos organizar isso para limitar essa forma e racionalizar a aplicação e o exercício desse poder? Como todo poder, pessoal, é necessário que este poder seja racionalizado. E as formas de racionalização e limitação do poder punitivo, e de qualquer forma de poder, basicamente, é uma construção burguesa que eu já disse a vocês, chamada lei. Vamos criar umas leis aqui para a gente organizar isso. Vamos limitar as formas de distribuição da jurisdição. Tá bem? E é isso que a gente chama de competência. Então, as regras de competência são garantias e limites ao poder do Estado. Beleza? Beleza. Eu me lembro que na aula sobre garantias e princípios eu falei sobre muitos princípios e garantias. Eu vou repetir alguns, eu até me lembro que falei do juiz natural e etc. Me lembro de ter falado sobre a Supervec também e sobre os DIPOS, não falei? Então eu vou passar um pouco mais rápido esse pedaço, tá? Princípio da inércia da jurisdição.
é a decorrência do sistema acusatório. Lembra do nosso sistema acusatório, nosso amigão? A gente gosta do sistema acusatório. E também é uma garantia de imparcialidade do juízo. Decorre do princípio da jurisdicionalidade. A gente falou um pouco sobre isso, que eu me recordo. Significa que o poder somente poderá ser exercido pelo juiz mediante prévia invocação, sendo vedada a atuação de ofício. Porque a gente gosta de qual juiz, Fran? O juiz espectador. E ele precisa ser inerte. Ele precisa só atuar quando provocado. Ele não pode atuar de ofício. E é isso que garante o princípio da jurisdição. O princípio da inércia da jurisdição, que o professor Auri conglomera em jurisdicionalidade. A jurisdição deve ser acionada por parte legítima para veicular pretensão acusatória. Não é qualquer um que pode intentar uma ação penal. No artigo 129 da Constituição, se eu não me engano, está lá a distribuição e a possibilidade do Ministério Público intentar ação penal. Muito bem. Princípio da imparcialidade. Também me recordo que falamos um pouco, até me recordo do exemplo da Kenarik, né? Acho que foi imparcialidade de dependência. Não se relaciona com a neutralidade, porque não existe, ninguém é neutro, todo mundo tem as próprias ideologias, convicções filosóficas e pessoais. Mas, obviamente, que o juiz não pode ter pré-julgamentos sobre fatos e sobre pessoas. E como decorrência disso, precisamos de juízes imparciais. E para termos juízes imparciais, vamos fixar regras de competência também, para determinar quem vai julgar aonde e o que, e como. Como não, né? Mas no sentido de quais crimes. A imparcialidade, aqui eu coloquei uma frase do professor ali, é uma construção do direito que impõe a ele um afastamento estrutural, terzieta, uma posição distante em relação à atividade das partes, de acusador e réu. Como meta a ser atingido, o processo deve criar mecanismos capazes de garantir a imparcialidade, evitando principalmente atribuir poderes instrutórios ao juiz. E além dos poderes instrutórios, que é o que o professor está falando aqui, mecanismos capazes de garantir a imparcialidade do juiz. Regras de fixação de competência, para a gente saber de antemão quem é o nosso juiz. Imparcialidade fica comprometida quando o juiz tem poderes instrutórios e iniciativa da prova. Isso aqui a gente já falou naquela outra oportunidade. Muito bem. Princípio do juiz natural. Me lembro que falamos sobre isso também. Consiste no direito de cada cidadão saber de antemão quem será a autoridade competente para lhe processar. Qual juiz, qual tribunal, para onde eu vou recorrer, quantos recursos eu terei, o que eu vou poder alegar, que tipo de tribunal, que tipo de justiça. A gente precisa saber tudo isso antes de começar o processo, para a gente ter uma garantia, para a gente ter mecanismos de imparcialidade, para evitar um juiz post factum, para evitar um tribunal de exceção, para garantir um julgamento justo, para garantir que o exercício da jurisdição seja feito de maneira racional e limitada. Beleza? Não se pode modificar a competência posteriormente ao fato, para se definir um novo juiz da causa. E até me lembro que disse a respeito da possibilidade de nomeação, né, de designação de juízes para o DECRIM e para o DIPO, de modo que a presidência do tribunal possa escolher um juiz para reconhecer menos direitos de execução penal ou mais, ou colocar nas audiências de custódia, lá no DIPO, um juiz mais linha dura, criando um juiz post factum e modificando o juiz da causa. Além disso, o princípio do juiz natural objetiva afastar a criação de tribunais de exceção, tribunais post factum, e aí o exemplo que todo mundo lembra é o Tribunal de Nuremberg. Beleza? Ótimo. Ainda sobre o princípio do juiz natural, não vou falar disso que eu me recordo de ter falado, sobre as supervecs, né? Ou os decrins. Então, passemos. Princípio da indeclinibilidade da jurisdição.
O juiz não pode se subtrair o julgamento do processo. O juiz não pode deixar o processo parado no escaninho dele. Ele tem que prestar o serviço da jurisdição. Ele tem que entregar a jurisdição ao povo. Tem que efetivar o direito de acesso à justiça. Inclusive para absolver aquele que está sofrendo as penas processuais, os estigmas de responder a um processo. Não é mesmo? O juiz é obrigado a prestar esse serviço jurisdicional. É um serviço. Juízes, pasmem vocês. Juízes são servidores públicos, quem diria? Quem diria, não é mesmo? Mas é fato real oficial. Assegura o livre acesso ao processo e ao poder jurisdicional. Indeclinibilidade da jurisdição. Eu tenho que ter o direito de constar no meu próprio processo. Isso é uma forma de prestação jurisdicional. Isso é uma forma de poder acessar a justiça. Claro, desde que não esteja sob sigilo, etc, etc. E ainda assim, o réu sempre tem direito a constar no próprio processo. Quem aqui já leu a obra do Franz Kafka, O Processo, sabe das agruras que o Joseph K. passou lá em responder um processo que ele não conhecia. Excelente obra para ler no final de semana aí no feriadinho, ó. Que delícia. Você que ia para micareta vai fazer o que nesse frio? Ler Franz Kafka. Esse princípio levanta diversos questionamentos sobre prorrogação de competência pelo local, etc. O professor Auli entende que não é possível prorrogação de competência e que toda forma de violação de regras de competência sempre gera defeito insanável na nomenclatura do professor Auli. Em outras palavras, nulidade absoluta. O princípio da indeclinibilidade da jurisdição tem dificuldades na coexistência com a justiça negociada. O que estamos falando quando falamos de justiça negociada? Em 2017 a gente vai lembrar da delação premiada. Mas a gente não pode se esquecer do GCRIM jamais, que é onde a maior parte da justiça negociada acontece. Não é mesmo? Transação penal, composição civil dos danos, suspensão condicional do processo. Tá joia? De vez em quando, tem examinador muito maldoso coloca como plea bargaining. Exato. Agora, a questão é a seguinte: se existe o princípio da indeclinibilidade da jurisdição, como é que eu posso firmar um acordo com o Ministério Público que o juiz apenas homologa e o processo deixa de acontecer contra mim? E aí, de repente, eu vou para Nova York. E mais, como é que, se a jurisdição é necessária, se, eu me lembro no nosso primeiro encontro, forma é garantia e o processo é o caminho necessário para a pena. Decorrência natural do princípio da indeclinibilidade da jurisdição. Como falar em transação penal? Penas irresistíveis de direito sem processo, em outras palavras. Fala, Helder. A sensação que eles confundem titularidade da ação penal com titularidade do mérito do que é. Então, é exato, é complicado. E aí a gente vai ter um super Ministério Público, como é um pouco nos Estados Unidos. Os prosecutors são porra. Mas lá pelo menos eles têm um contrabalanço. Eles são eleitos. São eleitos. Aqui não. Eu nunca votei no Deltan Dallagnol para salvar o país. Legal a vontade dele, acho bonito. Bora aí, vamos ver aqui se a gente pode fazer uns negócios, mas não esses daí que você tá fazendo, parceiro, não assim. Tá bem? É isso. O princípio da indeclinibilidade da jurisdição tem dificuldades na coexistência com a justiça negociada. A violência da repressão pela pena não passaria mais pelo controle jurisdicional. Nula pena sine iudicio. Beleza. Isso tudo para falar, pessoal, um pouquinho sobre competência. Estamos introduzindo nosso tema e aqui tem um filé mignon, já. Ótimo. A primeira espécie de repartição de competência é a competência em razão da matéria. E essa é até um pouco meio fácil. A gente tem a justiça trabalhista, a gente tem a justiça eleitoral, a gente tem a justiça federal, a gente tem a justiça estadual comum e etc. E a justiça militar. A gente vai identificar a competência material pela natureza da infração. Que é natureza da infração? É a natureza do tipo. Esse é um crime doloso contra a vida? O bem jurídico tutelado é a vida?
foi um crime doloso? É um crime que protege o meio jurídico eleitoral? É um crime que viola bens jurídicos de interesse da União? A partir dessas perguntas, eu consigo identificar a repartição de uma competência em razão da natureza da infração penal. Portanto, uma competência material, em razão da matéria. É competência absoluta. Por que é absoluta? Porque está na Constituição. Essa é uma resposta muito simples. Mas pode responder que está certo, não está errado. Mas a gente não pode se esquecer, pessoal, que as regras de fixação de competência são regras de limitação do exercício do poder jurisdicional. E se são formas de limitação do poder, são garantias fundamentais, como diz o professor Auri. E, portanto, para o professor Auri, independentemente da espécie de competência, sempre ocorrerá nulidade absoluta. É que essa aqui é consenso. Violação de competência material, Sheila, enseja a nulidade absoluta. Eu não posso ser processado por crimes eleitorais na justiça estadual comum. Se eu pratiquei uma corrupção eleitoral, o juiz estadual não poderá receber uma denúncia de um Ministério Público Estadual contra mim numa vara criminal comum. Em hipótese alguma. Sempre que for necessário se perguntar qual é o crime para saber o juízo competente, estaremos diante de uma competência criminal em razão da matéria. Perfeito? Isso é fácil, simples, não tem muito B.O. Alguma coisa recente, os crimes cometidos comunitários... Pois é o item 4. É o item 4, mas eu não sei se vai dar tempo. Que horas são? 10 horas. Vai dar tempo, talvez. Crimes dolosos contra a vida cometidos por membros das Forças Armadas contra civil no exercício da GLO lá, que é... não sei o que lá, de lei e ordem. Grupo de... não é grupo. O que é o GLO? Esqueci, gente. É G, lei e ordem. Esqueci. Enfim, vamos falar sobre isso já já. Competência em razão da pessoa. O que vocês se lembram disso? Houve duas respostas, que significam a mesma coisa. Foro privilegiado e foro por prerrogativa de função. Tecnicamente, devemos falar foro por prerrogativa de função. Nem acho que seja um privilégio ser processado só no STF, viu, pessoal? Nem vejo tanto privilégio assim. Particularmente, tenho muitas dúvidas a respeito do foro por prerrogativa de função. Sem direito a recurso, poucos marcos prescricionais. Não podemos nos esquecer que o mensalão foi julgado e o mensalão mineiro ou do PSDB, que foi desmembrado para a primeira instância, ainda não. O mensalão do PT está julgado, transitado em julgado, o pessoal já até cumpriu pena, alguns, enquanto que o outro que foi para a primeira instância não. Me parece até mais negócio. Tá joia? Competência em razão da pessoa é aquela competência por foro por prerrogativa de função, tá bem? Vai depender de quem é o réu. Eu vou me perguntar agora, não que crime foi cometido, mas sim quem é o acusado. Será que esse acusado tem um foro por prerrogativa de função? Tem um tribunal para chamar de seu? Que gracinha, não é mesmo? Quem não quer? Quem não quer ter um tribunal para chamar de seu, hein? De repente você até nomeia os ministros para lá. Olha que coisa maravilhosa. Pois é. Para réus, pessoal, que ocupam alguns cargos públicos, vai haver, em regra, uma fixação de competência em razão da pessoa, também chamado foro por prerrogativa de função. E aí teremos ações penais originárias, que inclusive tem um procedimento próprio regulamentado por lei específica. Tá joia? Competência também absoluta. Não dá para o Moro prender o Temer. Ainda. Tô brincando. Espero. Não vou falar nada. Não, gente, eu não gosto de que as pessoas sejam presas. Isso é chato. Mas às vezes acontece, não é mesmo? Competência absoluta, pois fixada na Constituição, assim como a competência material. Aqui também não há dúvidas. Violação de competência em razão da pessoa sempre
haverá nulidade absoluta. Observação: o desrespeito à competência material ou em razão da pessoa, mais uma vez coloquei aqui, gera nulidade absoluta ou defeito insanável. Em sim, razão do lugar ou racionelote territorial. Competência territorial é a maneira que mais aparece. É aquela competência, pessoal, que dessa vez vem disciplinada no CPP, relativa ao lugar do cometimento do crime. Cometimento não, do resultado, que é a teoria adotada pelo Código de Processo Penal. E, por ser uma regra de competência fixada na legislação infraconstitucional, ao menos em hipótese, não geraria nulidade absoluta, mas apenas e não somente nulidade relativa, o que a gente não concorda, podendo ser, por exemplo, convalidado esse vício, tá? Já vamos falar sobre isso. Bom, beleza. Feita essa introdução, a gente viu a competência em razão do lugar ou territorial, a competência em razão da pessoa e a competência material. Depois a gente vai destrinchar cada uma delas. Vamos falar um pouquinho da justiça especial e da justiça comum. O que a gente chama de justiça especial? O que a gente chama de justiça comum, Fran? A justiça federal é comum ou é especial? Não necessariamente. E é esse o erro que vai te pegar. Porque é tão raro ter um crime na federal que você, mano, vou no fórum criminal, tô indo na Barra Funda. É meio óbvio pra todo mundo. Ninguém pensa, tô indo pra Paulista. É muito gourmet pra Paulista, cara. Você entendeu? Top de linha. Meu, tô indo pra Paulista. Vou descer no Trianon. Não, cara, eu vou descer na BF. Itaquera, sentido Itaquera. Ali, ó. Peguei a vermelhona, 6h30. O bicho tá pegando. Você entendeu? Entenderam? Muito bem. A justiça comum é dividida, Fran, em federal e estadual. A federal não é especial, tá bom, pessoal? Muito embora ela tenha uma competência muito limitada. E aí, às vezes, a gente cai na bobeira de entender que talvez... é especial demais, né? É especial em razão da galera. White collar crime. Em razão do público-alvo. Não. Muito bem. A justiça especializada, pessoal, é uma justiça dividida em eleitoral e militar. Quais são as nossas justiças especializadas? A justiça eleitoral e a militar. E a militar pode aparecer na sua prova com um nome feio. Justiça castrense. É isso. Tá bom? E aí, claro que essas duas aqui têm muito mais interesse para a DPU, né? Para a Defensoria Pública da União. Os crimes eleitorais, imaginem vocês, são julgados na Justiça Eleitoral. E os crimes militares, meu Deus, também são julgados na Justiça Militar. Muito bem, uma pequena atenção. Quando falamos em justiça especial, não estamos falando em procedimentos especiais. Procedimentos especiais é outra coisa. Não confunda isso. E aí o código até usa uma nomenclatura errada quando vai falar de procedimentos. Fala em processo comum ordinário, processo sumário, e na verdade ele está falando sobre procedimentos. Tá bem? Ok. Pessoal, a pergunta do nosso querido amigo Emerson. Senado aprova foro especial para militar que cometer crime doloso contra a vida. Isso foi no dia 10 de outubro de 2017. Se eu não me engano, a lei entrou em vigor na semana passada, no dia 17 de outubro de 2017. Vai vir no próximo slide. O Senado Federal aprovou no início da noite desta terça-feira o PLC 44 de 2016, que transfere o julgamento dos homicídios dolosos, quando há intenção de matar, praticados por militares contra civis. Transfere a competência dos crimes dolosos contra a vida praticados por militares contra civis do júri para a justiça militar. A proposta do senador Espiridião Amin, PP, Santa Catarina, recebeu 39 votos favoráveis e 8 contrários e vai para a sanção do presidente Michel Temer, que já sancionou e já está em vigor. O projeto altera o decreto tal, blá, blá, blá. O tribunal, abre aspas aqui para a fala do senador. O tribunal do júri visa permitir que cidadãos julguem seus pares, ou seja, outros cidadãos. Militares das Forças Armadas, no exercício de sua missão, não estão nessa condição. É o que vem na matéria em seguida. Tá bem?
Ótimo, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque esse é um tema recente e que, tenho certeza, será explorado em provas. Talvez não na Defensoria, porque talvez interesse mais a Defensoria Pública da União. Mas só uma pergunta. Quando os militares cometiam homicídio culposo, aí seria para a justiça militar, né? Acredito que sim, porque também há a previsão desse tipo penal militar. Tem um artigo, 95, né? Do crime culposo. Pra lembrar que o Aurélio ele fala uma distinção, né? O que pega, você vai ver, é isso aqui. Foi alterado o artigo 9 do Código Penal Militar. Agora está dito o seguinte, lá no parágrafo 2º. Quando cometido crime doloso contra a vida, cometidos por militares das Forças Armadas. Então, atentem-se, não são apenas militares. Se vocês lerem os jornais, vai estar dito militares. E aí pode dar a falsa impressão de que policiais militares também estariam nessa nova regra, mas não estão. É apenas os oficiais das Forças Armadas, os militares das Forças Armadas, Aeronáutica, Marinha e Exército. Se esses caras praticarem homicídio doloso ou tentativa de homicídio contra civil, será competente a Justiça Militar da União, se praticados nesses contextos aqui. E aí, vocês vão perceber que é quase qualquer contexto. Inciso 1º. Cumprimento de atribuições que lhe forem estabelecidos pelo Presidente da República ou pelo Ministro do Estado da Defesa. Recebeu uma missão, matou um civil em missão, vai ser julgado na Justiça Militar, não é? Vai ser julgado na Justiça Militar. 2. Ação que envolva a segurança da instituição militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante. Alguém tentou entrar no quartel por qualquer razão, esse militar está autorizado. Não está autorizado, mas se ele matar esse civil que tentou entrar no quartel, ele não responderá perante o tribunal do júri daquela comarca. Ele vai responder perante a Justiça Militar da União. 3. Atividade militar de operação de paz. Aí, lembrei, é garantia da lei e da ordem. Missões de garantia da lei e da ordem. Estão se lembrando de alguma coisa? Ou de atribuição subsidiária realizada em conformidade com o disposto no artigo 142 da Constituição, na forma seguindo esses diplomas legais. O que está acontecendo na Rocinha, pessoal, é uma operação de paz, uma operação de garantia da lei e da ordem. Em outras palavras, as Forças Armadas estão atuando no Rio de Janeiro como forças de polícia, fazendo policiamento ostensivo, que é papel da Polícia Militar. E há diversas críticas quanto a isso, porque os militares são treinados na lógica do cidadão inimigo. Eles não atiram para deter alguma pessoa, eles atiram para matar. Porque eles não atiram em brasileiros, em cidadãos. Eles atiram em inimigos, em estrangeiros. A lógica é mais ou menos essa. E quando a gente tem uma operação para garantia da lei e da ordem dentro do território nacional, a gente subverte a lógica do que são as Forças Armadas. E agora a gente tem uma autorização para que essas pessoas, se praticarem crimes dolosos contra a vida, sequer sejam julgadas naquela comarca, pela população naquela localidade. Serão julgados pela Justiça Militar da União. É difícil que a gente tem uma democracia, né? O estado de exceção está sempre contido. E ele aparece. É o que o Agamben vai falar, né? Engraçado, doutor, que assim, você não vê essa garantia de lei e ordem, por exemplo, no Leblon, no CRE? É claro que não. Só no... vai acontecer... É claro que não. Até teve uma entrevista de um coronel da Polícia Militar de São Paulo falando isso, que a abordagem nos Jardins tem que ser diferente da abordagem em Itaquera. O cara falou isso aí para um jornalão desses. Itaquera não tem direito humano. Então. Não é diferente, são pessoas diferentes. A meta é lá, né? A meta é... E aí, pessoal, a gente não pode se esquecer o que está escrito na Constituição Federal. Ainda tem Constituição Federal, então é interessante saber o que está lá. Eu acho. Por exemplo, no artigo 125, parágrafo 4º.
compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares. Ah lá, Ramon, quem fez a pergunta foi você? Ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação dos praças. Aí a Constituição está dizendo o seguinte, Sheila. Meu amigo, se houver crime doloso contra a vida de militar contra civil, a gente tem que ressalvar a competência constitucional do Tribunal do Júri. E o próprio professor Auri tem críticas ao Tribunal do Júri. Eu sou um adepto, eu acredito no Tribunal do Júri, eu acho que é democrático. Mas independentemente do mérito, se o Tribunal do Júri deve existir ou não, a regra constitucional é essa. E aí, Helder, a gente tem a seguinte pergunta: pode uma lei infraconstitucional dizer o contrário do que está na Constituição? Será que ninguém percebeu isso, Helder? Será que o pessoal não leu o livrinho das regras? Né? Também conhecido como Constituição Federal? Eu trouxe um precedente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que também está aí. Está tendo corte, né? Organização dos Estados Americanos, OEA, o Brasil faz parte, signatário e ratificou o Pacto de São José da Costa Rica, também conhecido como Convenção Americana de Direitos Humanos. E um dos precedentes da Corte é o seguinte, é o caso Radila Pacheco versus México. Tomando em conta a jurisprudência constante deste tribunal, deve-se concluir que os atos delitivos cometidos por uma pessoa que ostente a qualidade militar em atividade e não afetam bens jurídicos da esfera castrense, que é a justiça militar, essa pessoa deve ser sempre julgada por tribunais ordinários. E nesse sentido, frente a situações que violam direitos humanos de civis, nenhuma circunstância pode operar sobre nenhuma circunstância pode operar a justiça militar. Isso quem decidiu foi a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Radilo Pacheco versus México. E existem alguns outros precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos nesse mesmo sentido, contrariando o que fez o Congresso Nacional Brasileiro. E aí, pessoal, que horas são? Deixa eu ver se a gente vai acabar aqui ou vai... dá pra dar uma sequência, né? Tá. E aí, pessoal, um grupo específico do Ministério Público, que eu não me recordo agora qual o nome, depois posso pesquisar para vocês. Inclusive eu tirei de lá esse trecho desse julgado da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Representou a Procuradora-Geral da República, atualmente, a doutora Raquel Dodge, para que a chefe do Ministério Público proponha uma ADI contra essa lei que modificou a competência dos crimes dolosos contra a vida praticados por militares contra civis em operações de garantia da lei e da ordem. Pode ser que a doutora Raquel Dodge, a atual chefa do Ministério Público, Procuradora-Geral da República, que é legitimada para propor o artigo 105 da Constituição Federal, que tem os legitimados, número 103 da Constituição, se eu não me engano, para propor uma ADI, uma DIN, uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei. E aí, se você escrever isso na sua prova da defensoria, que é inconstitucional e que cabe ADI, e que você sabe de tudo isso, e que essa lei vulnera direitos humanos, e que tem precedente da Corte Interamericana de... Ó, que da hora! Olha que da hora, cara! Que da hora! Não precisa pagar nada, gente. Eu não trabalho dessa maneira. Não é, a gente pode jantar junto, Ana Paula, se for exemplo. Que daí é um outro departamento, você entendeu? A gente tá falando de outras coisas agora. Muito mais importantes. Tá certo? Senhor, não cabe nem por texto, né? É um direito fundamental. No meu entendimento, sim. Mas há muitas pessoas que defendem o fim do júri. Se hoje um militar, uma prova, ganhar uma mocinha,
Hoje, today, agorinha. Pode estar pode estar acontecendo. Vai acabar indo pro tribunal militar. Vai, mas o Brasil poderá, por exemplo, ser condenado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A gente pode levar esse caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O defensor público interamericano poderá levar isso à comissão e poderá atuar em favor das vítimas, dos familiares da Rocinha que tiveram seus entes queridos mortos por balas de fuzil do Exército Brasileiro. Tem, inclusive, um novo júri. Uma condenação. Um novo júri. Sobre militar, mas constitucional. Exato. A gente está pensando aqui, pessoal, o que não necessariamente é fato, que a justiça castrense, a justiça militar, seria mais condescendente com os militares, com os membros das Forças Armadas, que em operações matassem civis. A gente não sabe isso. É uma pressuposição nossa, até preconceituosa. Porque, se eu não me engano, até houve um estudo a respeito disso, ou alguém comentou comigo, mais uma vez, uma fonte DataEu, que em regra eles são duros na queda. Mas não se trata disso. Se trata de se perguntar por que um Estado democrático de direito tem que ter justiça militar. Se trata de se perguntar qual é o modelo que a gente quer seguir. Quais são as regras? Qual é a nossa vontade? Como deve funcionar tudo isso? Tá? Pode até ser que a justiça militar seja até mais rigorosa. E aí também a gente não pode cair na armadilha daquilo que a professora Maria Lúcia Caram chamou de esquerda punitiva. A gente não quer... Se a gente tem um monte de crítica contra o sistema de justiça criminal, a gente não pode esquecer dessas críticas quando outras pessoas, que não aquelas preferencialmente selecionadas pelo sistema de justiça criminal, caem na malha do poder punitivo. A gente não pode cair nesse buraco de minhoca, como a Sabrina Fernandes fala, uma jovem doutora aí, que tem um canal no YouTube muito legal. A gente não pode se transformar numa esquerda punitiva. E uma das críticas que as posições punitivistas da Corte Interamericana de Direitos Humanos e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos recebem é essa. Acaba querendo tutelar direitos humanos por meio do direito penal. O que parece um contrassenso. Porque, na verdade, o direito penal é uma forma de violação de direitos humanos. E aí a gente tem um paradoxo e tem muita gente boa escrevendo sobre isso. Certo? Então, também temos que ter essa ressalva no nosso coração. Não vamos cair na armadilha, não vamos nos deixar seduzir. Porque o canto da sereia é alto. Quem não quer ver os caras também se fuderam um pouquinho, né? Enfim, mas é isso. Beleza, pessoal? Eu queria falar um pouco disso, sobre esse caso recente. Sugiro que vocês se aprofundem nesse tema, porque é um tema novo, recente, e tem muitas questões que interessam ao processo penal, a direitos humanos, a direito penal, a criminologia e a direito constitucional. Que é o combo aprovação da defensoria. Sacou? Você não precisa saber de direito empresarial para passar na defensoria. Você não precisa saber o que são títulos de crédito. Sacou? Você até precisa saber, porque em algum momento eu vou te perguntar. Gente, só vamos dar uma sequência. Só vamos dar um pouquinho de sequência pra gente não se atrasar muito no nosso próximo encontro. E só mais 10 minutos e a gente vai embora, tá bom? Pessoal, vamos voltar a falar sobre a identificação de competência por foro por prerrogativa de função. Quem são nossos amigões que tem foro por prerrogativa de função? Eu não tenho nenhum amigo que tem foro por prerrogativa de função. Significa que eu tô longe dessa turma. Tô brincando. Alguns até têm. Fundamento. Por uma questão de independência, algumas pessoas não podem ser julgadas por outras. E, exemplo, já imaginou o desembargador sendo julgado por um juiz substituto? O desembargador que foi avaliador daquele juiz substituto no concurso que aconteceu há menos de um ano. É a vingança perfeita. Eu só consigo imaginar em vingança nessa hora. É difícil querer eliminar o foro por prerrogativa de função. Muita gente tem falado sobre isso. A própria ministra-presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, já se posicionou publicamente
contra o foro por prerrogativa de função. De fato, no Brasil, é muito ampliado. Claro que a gente precisa rever isso, mas eliminar totalmente, eu acho quase impossível. Há muitas contradições, ao menos no âmbito criminal. No civil não acontece isso, mas o que é uma contradição também. Tudo bem. Observação, regra geral de vinculação regional do cargo. Se eu sou desembargador paulista, cometo um crime no Acre, serei julgado no TJ do Acre? Ou serei julgado no meu tribunal? Lembra que a gente já até brincou? Essa turma tem um tribunal para chamar de seu. Eles vão sempre ser julgados na casa deles, na onde há a prerrogativa de julgamento daquele cargo. Regra geral de vinculação regional do cargo. E não da matéria ou local da infração. Beleza? B. Competência. E aí, pessoal, como eu tinha aqui, porque os desembargadores são julgados no STJ, tá? E não no Tribunal Paulista. Os magistrados são julgados no Tribunal Paulista. A gente vai falar sobre isso. Tá vendo como há muitos peguinhas? Os desembargadores são julgados no STJ, porque senão eles seriam julgados pelos próprios colegas que sentam do lado deles todos os dias. E que muitas das vezes são padrinhos, são, sei lá, esposos, esposas e etc. Competência originária no STF. Artigo 102, inciso 1º, alíneas A e B da Constituição. É lá que está a previsão da competência originária para ser julgado no STF. E aí, quem é que vai ser julgado no STF? Não é o magistrado de Ribeirão Preto. Não é o magistrado de Cravinhos. Não é mesmo? Vai ser julgado lá os figurões. Quem tem foro por prerrogativa de função no STF, em regra, trabalha em Brasília. Já é o primeiro passo. Trabalha em Brasília. Quem são esses caras? Presidente, vice, fácil. Ministros de Estado. Ministro da Saúde, da Educação, da Fazenda e etc. Membros do Congresso Nacional, também conhecido como 513 deputados federais e 81 senadores. Bem como ministros do STF, por enquanto são 11. E dos tribunais superiores, TST, TSE, STJ. Ministros do STF, tribunais superiores, PGR. Atualmente, Raquel Dodge, chefa do MP. Alto Comando das Forças Armadas, os generais 4 estrelas. E aí cada uma das forças tem um general de 4 estrelas. Brigadeiro do ar, sei lá o que, não sei do que, e não sei o que, não sei da onde. Mas tem lá. Uma vez eu soube isso, já esqueci. É um da Aeronáutica, um do Exército e um da Marinha. TCU, os conselheiros do Tribunal de Contas da União, também são julgados no STF. Chefes de missão diplomática de caráter permanente, os diplomatas mesmo. O AGU, que é o advogado do presidente, o advogado-geral da União. Chefe da Casa Civil, que atualmente tem status de ministério. E vamos falar, lembram dessa história? Vamos falar sobre isso. CGU, Controladoria Geral da União, também tem prerrogativa no STF. Presidente do Banco Central, o dono da Gana, também tem prerrogativa de foro no STF. Secretários com status de ministros, que porra é essa? Existem diversos secretariados de gente graúda que trabalha em Brasília. Por exemplo, o secretário de governo, que é a pessoa, o braço direito do presida. Esse cara tem status de ministro. Se eu não me engano, o Ministério dos Direitos Humanos e das Mulheres, acho que é isso que chama hoje, ou das minorias, muda de nome. O Ministério dos Direitos Humanos já foi uma secretaria que tinha status de ministérios, que daí foi e virou ministério. Às vezes, alguns candidatos e alguns políticos vão te dizer que vão eliminar ministérios. Na verdade, eles eliminam ministérios que chamam ministérios, mas que são secretarias com secretários, chefes, que têm status de ministro. Em outras palavras, os parça tá tudo ali no mesmo rolê. Não mudou nada. Entendeu? Todo mundo sendo julgado no STF, a verba correndo do mesmo jeito. Enfim, também há essa previsão lá na lei
10.683, por exemplo, e na 11.036 de 2004. Então, pode aparecer na sua prova que existe secretário com prerrogativa de foro no STF. Você vai falar, mano, é ministro. Mas existem algumas possibilidades. Ok. Competência por foro, prerrogativa de função. Quem está com competência no STJ? Governadores, secretários estaduais podem ter foro no TJ, se a Constituição estadual prever. Membros dos tribunais regionais e estaduais, membros dos tribunais regionais federais e dos TJs. Ministério Público da União, subprocuradores da República, procuradores da República. MPF e MPDF de segunda instância. E aí de segunda instância, tá? Procuradores da República com promoção na segunda instância. Em regra, eles são subprocuradores gerais da República, tem uma nomenclatura própria lá. Conselheiros de tribunais de contas, e tribunal, acho que era Tribunal de Justiça Militar, tá? Tribunal de Contas Municipal, não tenho certeza, agora eu me esqueci, vou confirmar para vocês. Só existe um Tribunal de Contas Municipal, que é o de São Paulo. Beleza? Ótimo. Quem é que tem competência no TJ? Juízes estaduais do DF, membros do MPE, primeira e segunda instância, independente do crime, ressalvado eleitoral, que aí vai para a Justiça Eleitoral, competência especial. Competência no TRF, os seus próprios juízes federais, os juízes do trabalho e da Justiça Militar. Procuradores da República de primeira instância, independentemente do crime, ressalvado eleitoral. Ô, Helder, vou passar tudo isso para vocês, viu? Deixa eu ver que horas são. E aí percebam. Que esforço cognitivo você precisa para saber isso? Memória. Memória. Você não precisa entender quase nada. Não há um esforço intelectual, eu preciso raciocinar. Não, eu preciso recordar. E aí só tem um jeito. Repetição. Repetição não é o melhor jeito, talvez, mas é um jeito. Fazer exercício, encontrar uma finalidade prática para aquilo, tentar usar isso na sua vida, ensinar isso para alguém. Ensina isso pro seu irmão, pro sua irmã. Conta pro seu irmão, pra sua irmã. Que os governadores são julgados no STJ. Aí dali uma semana você pergunta, onde é que são julgados os governadores? Não dá net. Você não comeu o seu ainda, eu vou lá comer, hein? Onde é que são julgados os governadores? Vacilou, não respondeu certo, você come da net do seu irmão. Que maravilha. Tenho certeza que seu irmão mais não vai topar. Beleza, pessoal. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa. Vamos parar por aqui. Competência é uma matéria muito densa. É até injusto colocar tudo em uma aula e tentar forçar a barra. Nos vemos no nosso próximo encontro. Muito obrigado a todos e todas pela atenção. Eu me mantenho à disposição. Pode mandar e-mail, pode me mandar Facebook. Me adicione aí no Facebook, pessoal do YouTube também. Quem quiser, pode entrar em contato comigo de qualquer maneira. Muito obrigado, viu, gente? Nos vemos no próximo.